Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para nos mantermos na questão da guerra na Ucrânia, mas nomeadamente pedir-lhe, embaixador, que nos dissesse o que é que achou das explosivas declarações do presidente brasileiro Lula da Silva, quando esteve de visita à China, que de alguma forma inflamaram principalmente a União Europeia, não lhe pareceu? É verdade, Lula da Silva teve uma intervenção, fez várias declarações na sequência da sua visita a Pequim, declarações essas que no fundo complementavam aquilo que ele já tinha dito a montante da sua deslocação. Isto é, Lula tinha dito que estava interessado em tentar promover uma mediação internacional para a questão da Ucrânia e avançou, e nós já comentámos aqui isto, com a ideia de que a Ucrânia teria que fazer concessões de natureza territorial, em particular no tocante à Crimeia, e depois dizendo também que a Rússia deveria ela própria também repensar algumas dos avanços que teve, entretanto, nesta guerra. Eh, eu não quero puxar a brasa à minha sardinha, mas eu devo dizer que, e o António, isto está gravado, nós em setembro, outubro do ano passado, falámos aqui da vitória de Lula, e uma das coisas que eu disse na altura, se bem se recorda, é que Lula seria tentado a uma mediação na questão da Ucrânia. Exatamente. Perfeitamente ter dito isto, até, atendendo, enfim, a algum conhecimento que tenho da política brasileira e do tropismo da política brasileira, e assim aconteceu. E Lula tenta surgir, digamos, como um mediador nesta matéria e sugerindo que a China, a Indonésia, eventualmente a Índia, agora juntou os Emirados Árabes Unidos, pudessem aparecer como uma entidade para promover um processo de mediação. Esta reação por parte da Ucrânia não foi a melhor, como aliás era expectável, tendo em atenção que Lula presumia já no quadro dessa negociação uma concessão por parte da Ucrânia de natureza territorial. Os países ocidentais, começando pela União Europeia, e depois com os Estados Unidos, reagiram mal. Tanto mais que Lula disse que os países ocidentais, nomeadamente os Estados Unidos e a União Europeia, estavam, no fundo, a alimentar esta guerra, ao darem armas à Ucrânia, etc. Bom, como nós sabemos, o mundo hoje vive dividido numa polarização nesta matéria e, portanto, hoje em dia, de certa maneira, dizer que não se está com a Ucrânia quase que pressupõe que se está com a Rússia. Lula nunca disse que estava com a Ucrânia, muito embora, e há aqui um ponto importante, na última Assembleia Geral das Nações Unidas, na última resolução sobre esta matéria na Assembleia Geral, Lula apoiou a posição ocidental no sentido de pedir à Rússia a retirada da Ucrânia. E este é um ponto que não é despiciando nessa matéria, porque é uma posição, por exemplo, diferente daquela que a China tomou, que se absteve sobre este assunto, e aliás a Índia também. Eh, o que parece é que Lula não terá ainda convencido, mas isso logo veremos, a China para esta matéria, na sequência da visita que fez a Pequim, visita essa na qual fez um conjunto extraordinário de acordos entre o Brasil e a China, acordos esses que seguramente serão vistos e são vistos pelos Estados Unidos como colocando o Brasil, de certa maneira, ao lado da China ou com uma cooperação acrescida com a China, China é essa que é vista também como uma cooperação acrescida com a Rússia, embora a posição do Brasil e da China face à Rússia seja completamente diferente, vale a pena dizê-lo e sublinhá-lo. Um, Lula, de certa maneira, ao colocar-se como medianeiro, pressupõe que a Ucrânia não pode ganhar a guerra. Pronto, sejamos claros. E não se coloca ao lado da Ucrânia, coisa que é a postura do mundo ocidental. Isto criou uma grande preocupação nos meios europeus, nos meios americanos. Há já uma reação, primeiro da imprensa, depois do próprio governo americano. E, portanto, o Lula tem aqui uma jogada de risco. De certa maneira está a apostar naquilo que é o ascendente chinês no outro polo competitivo com os Estados Unidos, e está a Sim. dar. Vale a pena recordar que o Brasil é um dos países mais importantes do jardim sul-americano dos Estados Unidos, coisa que com certeza será muito pouco bem vista pela Casa Branca. E em particular por uma administração democrática, porque as administrações democráticas são mais intrusivas nas questões da América do Sul,
em particular, do que as administrações republicanas. Há uma história nesse aspecto interessante. E, portanto, o Brasil está a desafiar, de certa maneira, os Estados Unidos. E depois foi visitar a fábrica da Huawei, que hoje faz parte hoje do padrão de diabolização tecnológica dos Estados Unidos, e foi visitar a fábrica da Huawei e fez na China grandes elogios ao trabalho tecnológico da Huawei. Criou, de certa maneira, também um mal-estar pelo sublinhar sistemático da necessidade de haver uma desdolarização da economia mundial e se poder começar a fazer transações nas moedas dos vários países. Os Estados Unidos também não gostam disto, dado que o dólar é hoje uma potência monetária dominante no mundo e, de certa maneira, no fundo, vale a pena dizê-lo, Lula está a pagar algum preço à China pelo facto de China ter colocado Dilma Rousseff como presidente do Banco dos BRICS. A China tem os BRICS, o grupo de países em que está o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, que são economias importantes e que no final dos anos, em 2030, terão provavelmente 50% do PIB mundial. E, portanto, o Brasil está a jogar nesse novo polo. Mas também convém dizê-lo, está a dar a esse polo uma, como é que eu ia dizer, uma caução democrática. Porque o Brasil é uma grande democracia. O Brasil é uma extraordinária democracia, para quem não saiba ou para quem esteja menos atento. Não é nada que se compara à China ou à Rússia, nem mesmo à Índia. O Brasil é um país onde não há prisioneiros políticos, onde há total e completa liberdade de imprensa, onde o sistema político funciona, e aliás funciona em vários regimes, com vários impeachments e mesmo tendo passado estes anos de Bolsonaro. E, portanto, o Brasil, de certa maneira, ao levar a democracia para dentro dos BRICS, está a dar uma caução aos BRICS de natureza democrática. Isto é que preocupa muito o mundo ocidental. E, portanto, temos aqui este problema, este problema soma-se agora um problema português, isto é, Lula vem a Portugal, o convite a Lula foi feito antes destas declarações terem sido produzidas, Lula vem a Portugal num contexto em que as produziu, estas declarações, e agora, muito provavelmente, a sua vinda cá, no dia, em particular no dia 25, ele estará cá noutros dias anteriores, vai ser marcada um pouco por essas declarações, e já há uma polarização na política interna portuguesa relativamente a essa matéria, polarização essa onde está também muito antilulismo, independentemente das razões de fundo que estejam para proteger, digamos, o padrão do 25 de Abril. Aliás, nós notamos que muitos que estão preocupados com o modo como o Lula vai influir no 25 de Abril são, eu não diria, alguns que não estão que não, nunca foram muito preocupados com o 25 de Abril. Mas enfim, De qualquer maneira, também Lula da Silva não produziu na China nenhuma declaração que fosse uma verdadeira novidade. Não se percebe de alguma forma o que é que de repente se passou em Portugal para haver toda esta bagunça, digamos assim. em Portugal é uma forma de emergência de um antilulismo primário que existe em Sim. vários portugueses, aproveitando com a circunstância de haver uma espécie de onda emocional em favor da Ucrânia e na circunstância de Lula não fazer parte dessa onda emocional. Eu volto a dizer, Lula não é um putinista. Vale a pena dizê-lo. Lula apenas não apoia a Ucrânia. É claro que para aqueles que acham que não apoiar a Ucrânia significa ser putinista, naturalmente então Lula é putinista. Mas vamos ser claros, em termos práticos não é verdade que isso seja assim. E portanto Lula, pura e simplesmente, como o medianeiro que pretende ser nesta matéria, recebe Sergei Lavrov, enviam o seu antigo ministro à Rússia para falar com Sergei Lavrov, agora vai ter que falar também com Zelensky, vai ter que falar com a Ucrânia, se quer ser verdadeiramente medianeiro. Eu não acredito muito que Lula possa ir muito longe nesta matéria, independentemente de ir tentar e fazer isto. O sucesso da intermediação de Lula será tanto maior quanto aquele em que a China estiver envolvida. Claro. E será tanto menor quanto os Estados Unidos quiserem. Entretanto, embaixador, a semana ficou também marcada por uma espécie de desdramatização daquilo que o Pentágono permitiu, ou não teve forma de não o permitir, aparentemente, que saísse para a praça pública em termos do que tem a ver com documentos classificados sobre a guerra na Ucrânia. Parece-me que esta desdramatização vale a pena, aquilo não é realmente algo de importante.
Era importante e naturalmente que a dramatização tinha que ser feita, porque Claro, era preciso tirar fogo àquilo, mas aquilo tem dados interessantes e tem dados, que seguramente caíram muito bem à Rússia. Isto é, aquilo deu jeito à Rússia, porque no fundo denunciou certas manobras, no quadro da Ucrânia, antecipou certo tipo de apoios militares na Ucrânia e portanto, digamos, foi mau para o lado ucraniano, para o lado americano, para o lado ocidental que apoia a Ucrânia e foi bom para a Rússia. Agora, ficou provado, parece completamente provado, que isto não é uma manobra russa, isto é, não foi criado pelos russos, contrariamente a uma certa propaganda que tinha sido feita. Não é verdade. Foi feita, aparentemente, por este luso-descendente, muito ligado às redes sociais e que resolveu fazer uma bravata em termos da apresentação de documentos que tinha conseguido sacar. É, de facto, uma quebra de segurança muito grave, nos Estados Unidos, e, naturalmente, os americanos vão tomar medidas nesta matéria. É natural que os Estados Unidos desdramatizem, mas também é muito evidente que aquilo era importante e os dados que ali estão são importantes, até ao nível do procedimento, da maneira de analisar. E os russos, em particular, perceberam com aqueles documentos uma coisa muito importante: é que muitas das suas comunicações eram espiadas pelos americanos. E muita da informação que os americanos tinham, e boa informação que os americanos tinham, como aliás se viu antes da invasão russa, em que os americanos diziam os russos vão invadir e invadiram mesmo, e os exatamente. americanos avançavam documentos. Significava isso que os americanos tinham, de facto, uma intelligence que funcionava intrusivamente na máquina russa. É evidente que com estes elementos todos e com o conhecimento destes elementos, os russos vão procurar limitar essa intrusão no futuro. Portanto, isto foi boas notícias para os russos e foi más notícias para os americanos. Claro. Muito bem, vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.